Olá pessoal, hoje estamos aqui de novo para fazer mais um exemplo de exercício de proteção de CEP. Nós vamos resolver hoje o exemplo 3.22.1 do livro de proteção de CEP do Geraldo Kinderman, volume 1 da 4ª edição. Bom, esse nosso estudo aqui hoje vai ser na parte de configurar, ou setar ou parametrizar o ajuste da corrente de atuação, ou de picape, ou de TAP, do relé sobre a corrente de tempo inverso. Então, especificamente nessa questão, a gente vai falar do relé de fase, do ajuste para o relé de fase, apesar do livro não trazer nessa parte, nessa diferenciação do relé de fase e do relé de neutro, ou de terra, como já ouvi falar em outras literaturas, mas a gente vai trabalhar aqui com o ajuste do relé de fase. Então a gente quer saber o que? Ele quer saber calcular qual é a corrente de ajuste do relé, ou o pick-up, certo? Desse relé. Da figura abaixo, essa figura aqui, quem já viu aqui no canal ou outro vídeo, é a mesma figura do mesmo exemplo 1.22, tá? De modo que essa corrente de ajuste aqui garanta a proteção, que esse relé proteja, até a minha barra AB aqui. Ele fala para supor que esse relé que está aqui, desculpa, ele seja eletromecânico, e nós já calculamos no exemplo 1.22 que esse TC aqui, que está associado à barra A e também consequentemente associado ao nosso relé, a relação dele de transformação, vou até apagar aqui para não confundir vocês, o RTC dele foi de 400 para 5. Já calculamos, é só procurar aqui o vídeo no canal, se eu conseguir lembrar de botar aqui depois, eu linko aqui em algum card, em algum ponto aqui do vídeo, ou coloco na descrição aqui do vídeo, tá bom? Qual é o link do exemplo 1.22. Bom, qual que é a premissa aqui? Primeira coisa é como que a gente calcula a corrente de ajuste do nosso relé de fase, sobre a corrente de fase. Então, esse ajuste é uma inequação. Então, do lado esquerdo, vou botar aqui, então, nossa corrente de picape, ela é uma inequação. Qual é a inequação? Então, eu tenho de um lado eu tenho um valor e de outro valor. Desse lado aqui esquerdo para a gente, ele diz que a nossa corrente picape tem que ser maior ou igual do que 1.4 a 1,5 a corrente nominal de carga desse nosso alimentador, certo? Então esse picape nosso ele tem que ser maior do que 40 ou 50% do que a corrente nominal de carga do alimentador. Ah, para que existe isso aqui? Bom, primeiro aqui a gente coloca um valor acima para que a corrente picape não seja passado o valor dela a todo tempo e que acione o nosso sistema em condições, seja de sobrecarga, aqui para a gente. Então, uma das principais características de colocar esse valor com essa porcentagem maior do que o nominal é evitar que uma sobrecarga comum ou esperada ou programada no sistema faça com que atue o relé, certo? Sensibilize o picape dele, e também para a gente prever futuras expansões aqui na rede. Tranquilo? Qual valor que eu escolho? Depende da mão do engenheiro de proteção e dele conhecer aquele alimentador, certo? Do outro lado da equação, vai entrar uma outra fração, e essa fração aqui ela depende da corrente de curto-circuito mínimo, aqui para a gente, no final do trecho protegido. Então, a final aqui não é no final do trecho protegido. Aqui para a gente é o nosso barra B, certo? Isso aqui para a gente é sobre um valor de A. Esse A para a gente, ele é um valor que pode ser igual a 1,5 ou ele pode ser o valor igual a 1. 1,5 é quando eu uso relé eletromecânico e 1.1 é quando eu uso relé digital. Tranquilo? Mas quem que é esse valor desse curto-circuito mínimo aqui no final do trecho protegido? Bom, essa corrente mínima de curto-circuito aqui, ela pode ser, no caso ela tem que ser obtida
durante a operação em carga leve desse sistema aqui para a gente em questão, certo? Bom, nesse caso aqui, considerando que esse curto-circuito, né, nesse ponto que eu quero proteger, ele está nesse ponto aqui para a gente, que é o nosso final do trecho protegido, ele está distante da minha geração equivalente, a gente vai considerar para esse caso aqui, esse nosso curto-circuito mínimo aqui, por relé de fase, ele é equivalente a um curto-circuito do tipo bifásico, que a gente consegue estimar ele ou calcular ele pela relação de raiz de 3 sobre 2 do curto-circuito trifásico que ocorre no final do trecho protegido, certo? Então aqui a gente tem duas abordagens, então, dos objetivos dessa questão. Caso 3, né? Eu quero descobrir o valor da corrente picape. Para descobrir ele, que é o meu final, eu tenho que saber quem que é essa parcela aqui da minha inequação, que é a parte que depende da quantidade nominal de carga no nosso alimentador, e uma outra parcela que depende da corrente de curto-circuito no final do trecho protegido, que é até a barra B aqui para a gente, que é a barra B nesse ponto. Tranquilo? Bom, por fim, mas não menos importante, só menos aqui poder ajudar vocês, perceba que esse valor aqui para a gente, do lado esquerdo, ele é um valor em função da corrente real do sistema. E o mesmo aqui do lado direito, é uma corrente que passa aqui no nosso alimentador. Porém, o nosso relé está onde? Ele está no secundário do nosso TC. Então, esses valores aqui, tanto da esquerda quanto da direita, nós vamos ter que dividir ambos os lados pelo RTC do nosso TC, para que a gente possa, de fato, achar uma corrente de picape que exista no nosso relé. A gente pode fazer sem dividir e no final somente dividir o picape? Pode, mas eu prefiro fazer desse jeito, que é dividir ambos os lados, esquerda e direita, pelo RTC, para a gente já achar um valor no padrão, né, ou na faixa de valores de picape do nosso relé, certo? Bom, então vamos lá. O nosso primeiro passo aqui para a gente é descobrir a corrente nominal de carga e a corrente de curto-circuito. Eu vou tentar fazer aqui para a gente a mesma abordagem que o livro fez, que ele aproveitou e trabalhou com a questão do cálculo em PU. Tranquilo? Mas vocês podem fazer de outras formas também que tem que dar o mesmo resultado. Bom, para a gente descobrir a corrente de curto-circuito lá no nosso final do trecho protegido, para a gente, como eu tenho aqui um circuito equivalente, aqui para a gente, para eu saber quem que é essa corrente aqui, eu sei que essa corrente ela está associada a essa impedância série da barra A, barra B, certo? Mas essa minha geração equivalente, ela gera um nível de curto-circuito desse ponto da barra A. Então quer dizer que atrás dessa barra A e depois do gerador equivalente aqui, eu tenho uma impedância séria para a gente, que nada mais é do que o nosso equivalente de Thevenin desse nosso circuito. Então esse circuito aqui para a gente, do equivalente da subestação A, ele é uma fonte de tensão alternada que está aqui em série, geralmente em série com uma impedância característica. E quando eu curto-circuito desses dois terminais aqui, seria equivalente a barra A aqui para a gente, circula por aqui, se for um curto-circuito do tipo trifásico, né, um ICC trifásico, vai circular aqui uma corrente que vai ser igual para a gente a 8.000 amperes, certo? Então eu vou chamar esse cara aqui de J, né, já que é uma reatância indutiva para a gente, JXSE da barra A, e uma vez que esse cara, aqui para a gente, essa fonte, ela é um valor para a gente nominal de tensão, eu vou falar que ele tem um valor de 1 e vou colocar o ângulo 90 graus aqui só para poder eliminar, né, nessa questão quando eu passar pelo J aqui para a gente. Bom, vamos lá. Essa corrente, então,
de curto-circuito aqui para a gente, essa corrente de curto-circuito aqui para a gente, trifásica, essa corrente aqui, ela vem de onde? Ela vem desse 1 sobre 90, certo? Dividido pelo o valor do JXSEA. Então, a nossa reatância aqui para a gente quer saber, o XSEA, como é J e o J aqui disfarçado na forma de polar, eu posso cortar os dois. Então eu vou ter que vai ser o valor de 1, certo? 1 em PU, pelo curto-circuito aqui para a gente, trifásico. Bom, como está em PU aqui para a gente esse nosso valor, eu vou jogar esse valor de curto-circuito trifásico para o valor em PU também. Nesse nosso alimentador aqui para a gente, ele dá aqui as tensões de base, a tensão de base, melhor falando, é 69 kV, tensão de linha, né? E a potência de base é 100 MVA. Então, nossa corrente de base desse nosso alimentador, trifásica, né? Que vem em função da potência trifásica, vai ser a potência de base trifásica para a gente, e como é trifásico, raiz de 3 da minha tensão de base aqui trifásica. Então eu vou ter que vai ser 100 MB, certo? Por raiz de 3 vezes o valor de 69 kV, então 69K aqui. Calculando, a gente tem que a nossa corrente de base desse circuito ele é de 836,74 amperes. Então, essa corrente linha agora, vou chamar aqui de I de curto-circuito trifásico em PU, no ponto A, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor de 8.000 amperes, certo? Pelo valor da base, que é 836,74. Calculando isso aqui, a gente vai ter que o nosso valor de IPU da corrente de curto-circuito é 9,56 PU, ou seja, 9,5 vezes maior que a corrente de base desse nosso sistema. Ok? Bom, uma vez agora que eu sei quanto vale esse valor, eu retomo a minha equação lá do nosso nosso XSEA, ele vai ser igual a 1 sobre o valor de 9,56 aqui para gente. Quando eu faço esse cálculo, eu vou ter que nossa reatância do nosso equivalente Thevenin do sistema, ele vai ser igual a 0,1046 PU, certo? Bom, o que eu faço, o que eu tenho aqui agora então no nosso sistema? Se a gente olhar o nosso sistema, né, desse ponto aqui para frente até a barra B, eu tenho essa fonte, esse nossa reatância indutiva do gerador, né, ou do equivalente do sistema, mais uma impedância aqui da linha que vale 0,1 PU, que já está na base do nosso sistema. Então eu posso olhar esse nosso circuito aqui, eu sempre apagar aqui, para ninguém confundir, eu vou ter a minha fonte de tensão, aqui agora, ela, nesse ponto aqui para a gente, é a barra A, aqui para a gente vale o J 0,1046 PU, aqui para a gente, nossa fonte de tensão em PU também, e do ponto A até o ponto B, aqui para a gente, eu tenho uma outra impedância, né, que é da linha de transmissão, que vale 0,1 PU, que foi dado pelo nosso exercício. Bom, eu quero saber quem? A corrente de falta bifásica aqui, que eu posso descobrir através da relação de raiz de 3 sobre 2 da corrente trifásica para a gente. Então, vou aplicar um curto-circuito trifásico aqui e vou descobrir quanto que vale essa minha corrente de curto-circuito trifásico nessa minha barra B aqui para a gente. Então, essa corrente de curto-circuito trifásica nessa barra B vai ser quem? Vai ser um com o ângulo 90, a minha fonte de tensão, pelo somatório das impedâncias que estão em série até a minha barra B aqui para a gente.
certo? Calculando isso aqui, a gente tem que esse valor em PU para a gente é 4,887 PU. Se eu fizer esse valor vezes o I de base, aqui para a gente, lembrando que o I de base para a gente é 836,74 amperes, a gente tem que esse valor de corrente ele é igual a 4.089,15 amperes. Essa é a minha corrente, aqui no caso, trifásica na barra B, a corrente de verdade lá. Eu quero ela? Não, eu quero a corrente bifásica, certo? Então a corrente de curto-circuito bifásica na barra B vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes o valor de 4.089,15. Se a gente calcular esse valor aqui para a gente vai ter que vai ser 3.541,3 amperes. Então, o que eu tenho aqui agora com esse valor? Vou até destacar para vocês aqui. Esse valor aqui para a gente, ele é esse valor aqui, no curto-circuito mínimo final. Eu tenho que achar agora quanto vale o valor da corrente nominal. Então, o nosso valor da corrente nominal da carga agora, se a gente olhar para esse circuito, ele tem, não foi dado para a gente quem é a corrente dele, então a gente vai considerar que essa corrente máxima dele tem a ver com essas 3 cargas ligadas aqui à plena carga, né? Esses 3 trafos ligados na carga. Então eu tenho 3 trafos de 3 trafos de 10 MVA, que estão ligados no circuito trifásico, que é alimentado por 69 kV. Então eu tenho que a corrente nominal desse meu sistema é quem? É 3 vezes 10 MB, porque eu tenho 3 trafos de 10 MVA, sobre raiz de 3 vezes o 69 kV. Lembrando que essa equação aqui, ela vem na potência aparente, né, que é igual a raiz de 3 vezes V vezes I, no caso aqui VL e L para a gente. Então, essa equação aqui, fazendo os cálculos, vai dar 251 amperes. Tranquilo? Bom, por fim agora, eu faço o quê? Eu vou pegar essa nossa equação aqui de volta, certo? Então, o ajuste aqui para a gente, eu vou assumir que do lado direito tem que ser 1,5, tá? Vezes a minha corrente nominal, que vai ser igual aqui para a gente de 251, e isso tem que ser menor ou igual à minha corrente de picape, e desse outro lado aqui, eu tenho que ter o valor, vou botar para cá para vocês verem, o curto-circuito mínimo no final do trecho protegido, que para a gente foi 3.541,30, então aqui vai ser 3.541,30, só ajustar aqui de novo o nosso TC, certo? E isso aqui era sobre A. O A, lembrando que o valor do A era 1,5 para relé eletromecânico e 1,1 para relé digital. Nosso caso aqui é relé eletromecânico. Então aqui vai entrar o valor de 1,5. Tranquilo? Deixa eu ajustar esse 5 aqui que ficou meio estranho esse 5 aqui. 1,5. Bom, só que eu comentei com vocês que a gente tinha que dividir ambos os lados aqui pelo RTC, porque a corrente que circula é no secundário. Então eu faço o seguinte, eu pego esses dois lados aqui, vou até botar uma cor diferente, e eu divido pelo meu RTC, do meu TC que está associado ao relé, que no caso aqui para a gente é o 400 por 5. Então esse meu RTC aqui, ele é 400 aqui por 5. Tranquilo? Então no lugar do RTC aqui para a gente, eu vou colocar, deixa eu só apagar aqui, o valor de 400 por 5 e aqui 400 por 5. Tranquilo? Bom, se fizer agora os cálculos, a gente vai ter o seguinte, desse lado aqui, a gente vai ter 4,706 ampere
menor do que o I de picape, e aqui desse outro lado vai ser 29,5 amperes. Bom, qual que é, sem querer o traço errado aqui, qual que é agora a nossa escolha? A nossa escolha, via de regra, é sempre escolher um picape o mais próximo possível do lado esquerdo da equação. Então, mais próximo possível da limitação aqui inferior. Então, qual o valor que eu vou escolher? Eu posso escolher 4.8, 4.75, depende do relé, depende do nível de ajuste fino que ele tem. Mas vamos supor que esse relé aqui só ajuste de 1 em 1. Então, só tem os ajustes de 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, a gente pode, nesse caso aqui, dizer que o relé do picape, o ajuste do picape desse relé aqui para a gente, é igual a 5 amperes, certo? De novo, esse valor aqui, ele vai depender do nível de ajuste que você pode fazer no relé. Um relé eletromecânico, via de regra, o ajuste fino dele é menor do que se comparado a um relé digital, certo? Então, no relé digital você tem mais casas decimais para poder ajustar a sua corrente picape do que no relé eletromecânico. Mas qualquer valor que você escolher de picape lá no relé que esteja maior do que 4.706 e menor que 29.51 é um valor correto, certo? O que quer dizer, só que agora comentando, o valor de um TAP aqui para gente, ou de um picape de 5 amperes? Quer dizer que esse relé aqui, ele vai alcançar, ele vai enxergar muito além, né, ele tem um sobrealcance muito maior do que no ponto B. Então ele vai alcançar também as faltas aqui que estão nesses nossos transformadores aqui para a gente, certo? Então a gente sempre joga para esse lado aqui para que a gente consiga ter uma melhor faixa de alcance do relé. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Só que essa questão do que é bom e ruim, como contornar, não faz parte dessa análise nesse livro que a gente está. A gente vai ter que ver mais algumas coisas para poder analisar melhor essa questão do que é bom e que é ruim e como contornar a situação. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa questão. De novo, só relembrar aqui alguns conceitos. Então a gente tem sempre que o ajuste do nosso relé, deixa eu só mudar aqui a cor, ele sempre está, a corrente de ajuste de picape dele está sempre dentro de uma equação que de um lado tem a ver com a corrente de carregamento e de um lado com a corrente de curto-circuito mínimo no final do trecho protegido. Para o relé de fase, essa corrente é a corrente de curto-circuito bifásico. Esse valor aqui a gente pode descobrir calculando o nominal de carga ou através de uma simulação num software via de fluxo de potência, né? E essa corrente de curto-circuito mínimo também aqui, a gente também consegue descobrir ela através de uma simulação computacional simulando um curto-circuito bifásico no ponto que até o ponto que você quer proteger. Então você pode calcular ou obter esses dados via software ou esses dados sem dados para você, né? Sem fornecer para você via um relatório ou enunciado ou o que for. De posse deles e sabendo agora qual o tipo do relé, né, se é eletromecânico ou digital, e também sabendo quem que é o RTC do TC que está associado a esse relé aqui, você consegue calcular quem é essa corrente de picape. Esse valor do 1.4 a 1.5, quem vai escolher é você. Caso não seja dado para você, ou seja dado um valor imperativo para você usar, você pode escolher qualquer valor nessa faixa aqui. Tá? Não tem valor certo. Por isso que a gente fala que a proteção é uma arte. Né? Depende do artista, do engenheiro de proteção, de conhecer a sua rede para escolher o melhor ajuste para ela. Mas não tem o valor mais certo, tem o valor errado. Que, por exemplo, no caso, deixa eu voltar para cá, né? Seria um valor de ajuste, por exemplo, de picape menor que 4.706. Mas qualquer valor de ajuste acima dele, menor que esse, é um valor certo, não é um valor errado. Tem valores mais certos e mais errados. Tranquilo? Bom, é isso. Viajei um pouquinho no final, mas eu gosto de falar dessa parte do ajuste, né, que nunca tem um valor mais certo que o outro.
pode ser um pouco melhor, mas não é errado, né, vamos dizer assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui. Tem mais, se não tem agora, vai ter vídeos mais para frente de outras configurações, né, de relés sobre a corrente de fase, de neutro. E se eu fiz alguma coisa errada aqui, vocês só comentarem aí que eu conserto, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.